Oiê! Eu tive alguns contratempos, então não consegui gravar esse vídeo antes. Hoje eu vim trazer o relato dos estudos dos últimos dias da Semana Santa, de quinta a domingo. Na quinta-feira, Jesus comemorou o feriado de Páscoa com os seus discípulos. Eles fizeram o jantar tradicional de Páscoa, que é conhecido hoje como a última ceia. O sacramento foi instituído. E logo após aquele jantar, eles foram para um jardim chamado Getsemane, onde Cristo foi orar. Pediu que seus discípulos o acompanhassem, pediu a companhia deles. E eles dormiram. E então, Cristo teve que ficar sozinho. Na quinta-feira, eu também estava no meu próprio Getsemane. Eu acordei muito ansiosa, completamente triste, pesarosa, pela culpa dos meus pecados. Eu me acusava de não ser uma boa pessoa, de ter feito escolhas erradas no passado e que por causa delas todo o meu futuro estaria condenado. Eu passei o dia muito mal, no sofá, triste, chorando. Um sonho na noite anterior tinha sido um gatilho para essa crise de ansiedade. Nosso passado é aterrorizante, não é mesmo? Às vezes ele nos atormenta, mas no fim daquele dia, eu encontrei com Cristo. Eu encontrei o Salvador dos meus pecados, o Salvador das minhas culpas, da minha autocrítica. Por causa da expiação de Cristo, eu estava limpa e eu tive novamente consolo e paz. Ele carregou para mim os meus fardos. Foi um dia onde eu tive um testemunho mais fortalecido da expiação de Cristo, justamente na Quinta Santa. Foi muito bom. No Getsemane, ainda naquela noite, Cristo foi entregue e traído por um de seus discípulos, vendido por 30 moedas de prata, o que naquela época era muito dinheiro. Mas ao cair em si, Judas tentou devolver aquele dinheiro. Nada compensava, nada pagava, nada valia o preço. E eu ponderei como a perca do Espírito Santo ou a perca de Cristo em nossa vida não vale o preço, não vale moeda nenhuma. Ao fim daquele prazer que nós sentimos, temos culpa e pesar. Após essas escolhas erradas, nós vamos desejar devolver o dinheiro e nos enforcar, porque esse é o salário do pecado. Sexta Santa, Cristo foi julgado e condenado injustamente. Devido ao feriado de Páscoa, eles tinham direito à misericórdia a um preso. Eles tinham a opção de liberar um preso, tipo saidinha de Natal. Pilatos sabia que Jesus era inocente e queria se livrar da culpa de prender aquele homem inocente. Então ele pegou Jesus, pegou outro preso que estava lá, ele era um ladrão, o nome dele era Barrabás. Pegou esse outro preso e apresentou pro povo. Galera, a gente vai soltar um. Quem vocês querem que solte? Deu a oportunidade pro povo escolher o inocente, né? Mas o povo não escolheu Jesus. Qual desses dois querei vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. E disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. A pena que Jesus recebeu foi ser crucificado. E Barrabás, um ladrão, foi solto. Olhando para essa história, parece muito injusto um ladrão ter sido solto, enquanto um inocente foi preso em seu lugar. Parece injusto, desagradável de se ouvir essa história, até pensar que Barrabás sou eu. Durante a Sexta Santa, eu refleti sobre como eu era Barrabás. Eu vesti as roupas de Barrabás e entendi que meu Salvador se colocou no meu lugar. Ele foi preso para que eu fosse solta. Barrabás somos todos nós. E Cristo foi morto, crucificado, para que nós pudéssemos ser soltos. Nós, os verdadeiros culpados, os verdadeiros ladrões, os verdadeiros pecadores. Ele morreu para que nós não precisássemos morrer. Ele levou o meu castigo pelo meu vício.
Ele ficou entre mim e o chicote por causa da minha infidelidade. Ele me empurrou para o lado e deixou que suas mãos fossem pregadas por causa das minhas mentiras. Ele sufocou um último suspiro que deveria ter sido meu, porque eu disse aquelas palavras sombrias. Ele estava partido e morto em um túmulo de pedra, em vez de mim, porque eu escolhi usar alguém em vez de amá-lo. Podemos correr para, mas ele ressuscitou, estamos redimidos, mas eu estive naquele túmulo. Vale a pena parar por um momento desconfortável para ficar com ele aqui e ver que fomos resgatados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ferido por causa das nossas iniquidades. Com suas pisaduras fomos sarados. Quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos em um Cristo ressurreto, em um Jesus que vive, em um Jesus que ressuscitou e venceu a morte. Mas naquela sexta-feira santa, eu olhei para um irmão morto. Ok, ele ressuscitou, mas ele morreu. E ele fez isso por mim. Então naquela sexta valeu a pena parar para refletir sobre a morte de Cristo. Eu sei que ele é vivo, eu sei que ele ressurgiu, mas entender que por um momento ele morreu, ele sofreu e ele foi castigado. Um castigo que era para ser meu, me fez me sentir mais perto dele naquele dia. Estamos saindo do cinema agora e eu não gravei nada de The Chosen. Nada, não tem nenhum take lá. Eu sou uma péssima blogueira. E segundo, porque eu tava muito imersa na série. Foi excelente, muito poderoso. Compartilhe mais depois. No sábado, Jesus Cristo estava no mundo espiritual pregando aos discípulos. Então nós decidimos ir ao templo, que era uma maneira também de ajudar os espíritos cativos no mundo espiritual a serem libertos. Foi a maneira mais significativa que nós encontramos. Nós também fomos assistir The Chosen no cinema. É uma série maravilhosa onde retrata a vida de Cristo, o ministério dele, narra o Novo Testamento. Fomos ao instituto, tivemos uma aula maravilhosa e nos divertimos também. São 8h41. Eu tô terminando meu discurso, porque eu vou discursar hoje no domingo de Páscoa. Eu me encontro nessa situação. Eu amo Jesus Cristo. Sou muito grata pelo que ele fez pela humanidade. E especialmente pelo que ele fez. Eu sei que ele salvou. E ele carregou os pecados de toda a humanidade. Mas eu também sei que ele carregou os meus. Especialmente os meus. Eu sei que vive meu Senhor. Meu discurso foi basicamente um resumo da última semana de Cristo na Terra, junto com as minhas experiências do jejum. Domingo foi o dia em que Cristo ressuscitou. Ele morreu na sexta, passou o sábado com o seu espírito no mundo espiritual e o seu corpo em uma tumba, e no domingo pela manhã ele não estava lá. A pedra do sepulcro tinha sido removida e lá tinha um anjo para avisar que ele não estava morto, ele tinha ressuscitado. Então no domingo eu pude compartilhar meu testemunho de que eu sei que Cristo está vivo, de que ele ressuscitou. E por causa dele, todos nós vamos ressuscitar. Por causa dele, todos nós teremos um corpo perfeito. A reunião do nosso espírito e do nosso corpo será feita. Essa Semana Santa foi a mais significativa até então. E eu pude sentir mais forte a presença do Espírito comigo durante toda a semana. Eu também desenvolvi e voltei a ter hábitos mais saudáveis de cuidar de mim e do meu corpo. Passar mais tempo em família. Então foi muito benéfico. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma maneira esses vídeos possam ajudar vocês a se sentirem também mais perto de Deus. Um beijo.